Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oitava aula do curso de Teologia Bíblica. Dou graças a Deus pela sua dedicação, pela sua perseverança no conhecimento da palavra salvadora de Deus. Que possamos continuar firmes, continuar juntos, rumo aos céus. E um dia o veremos face a face. Não é isso que você anseia? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Vamos falar sobre a igreja no plano de Deus. Você já parou para pensar como Deus planejou a sua igreja? O que você imagina sobre quando pensa no reino de Deus? Muitas pessoas pensam nos céus. Essa resposta ela é correta até certo ponto, né? Mas nós vamos ver na Bíblia o que ela diz sobre o reino de Deus. Mas antes, né, de analisarmos, de falar sobre a igreja, precisamos voltar a alguns princípios básicos, né? Ou melhor, alguns princípios bíblicos, para entender o que Deus estava pensando lá atrás sobre a sua igreja, antes de estabelecer a sua igreja. Inicialmente, né, o primeiro ponto aqui, as profecias do Velho Testamento sobre o reino de Deus. Então, olha só, nós vimos, né, nas aulas anteriores que a nação de Israel tinha muito poder e era um reino forte durante o reinado de Davi. Né? Esse reinado aconteceu cerca de 1000 anos antes da época de Jesus. Nós vimos também que depois que o povo se tornou rebelde contra Deus, Deus mandou eles lá para o cativeiro, né? Deus mandou nações para derrotar Israel, ok? E foi durante essa escravidão de Israel que os profetas falaram, principalmente Isaías, que é quem nós ficaremos aqui, né? Daniel também falou. Nessa época, o profeta Isaías escreveu sobre o reino de Deus. E quando o povo leu essas palavras, né, as cartas desses profetas, eles se lembraram do reino de Davi, que era um reino próspero, de glória, né, um reino forte. E mas Isaías disse que o reino de Deus ele seria ainda melhor. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Bom, fizemos aqui duas menções, né? Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 4, que ali, Isaías escreveu aí o livro por volta de 750 a.C., e ele falou nessa passagem bíblica sobre 3 pontos interessantes: últimos dias, todas as nações e Jerusalém. Olha só o que Daniel falou lá no capítulo 2, 44 e capítulo 7, 18. Daniel já veio bem depois de Isaías, né, 550 antes de Cristo. E Daniel disse: o reino será estabelecido para sempre. Os santos possuirão o reino para sempre. Isaías, Daniel e outros profetas disseram que o reino iria chegar, mas ninguém sabia exatamente quando. Então nós vemos aqui já algumas profecias a esse respeito, né? Ao plano de Deus, ao plano de Deus, a igreja no plano de Deus. Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, vai dizer que João Batista disse que o reino está próximo. Aliás, João Batista ele veio, né, antes de Jesus para preparar o
o caminho, né, endireitar as veredas, né? E ele pregou muito. E as pregações dele sempre foi nesse sentido: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Um outro ponto é que o reino de Deus não foi estabelecido durante o ministério de Jesus. Aliás, antes de fazer as projeções aqui, deixe-me fazer uma observação. Muitas pessoas pensam que tudo que está no Novo Testamento é relacionado à igreja. Não é isso que os textos bíblicos dizem, ok? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão falar sobre a vida de Jesus Cristo. Nós vimos, ou melhor, nós vemos, né, lá em Atos o início da igreja. Aliás, nós vimos lá em Gênesis, né, que Gênesis significa origem, início, nascimento. Então, nós podemos usar, para você ter uma ideia, né? Alguns até dizem que Atos é a gênesis da igreja. Por quê? Porque é o começo da igreja, é o nascimento da igreja, é a origem da igreja. Essa observação eu julgo importante para mostrar exatamente esse título, né? O reino de Deus não foi estabelecido durante o ministério de Jesus. Vamos ver aqui algumas passagens que vão falar sobre isso. Então, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 17, vai dizer que o reino dos céus está próximo. Então, Jesus também disse isso, né? Além de João Batista. Marcos 9:1 vai dizer que alguns verão a chegada do reino. Marcos 9:1 vai dizer também que o reino vai chegar com poder. E lá em João, capítulo 3, versículos de 1 a 7, vai dizer que a pessoa precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. E olha só, essa passagem aí nós falamos na aula passada, lembra? Sobre o batismo, o nascer da água e do Espírito. Ok? Então, trazendo aí um pouquinho para essa aula, para a gente entender melhor. Vamos falar mais um pouco, um pouco mais para frente sobre esse ponto. Continuando, Lucas capítulo 17, versículos 20 a 21, vai dizer que o reino de Deus não é um reino físico. Ele é invisível e está dentro do homem. O que significa isso? Significa que para receber o reino de Deus é preciso se batizar. 1 Coríntios, eu vou ler aqui rapidinho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Olha que coisa linda, né? Você consegue imaginar o que significa isso? Já parou para pensar o que significa isso? Deus, com toda a sua pureza, sua majestade, habitando em nós, seres pecadores, é uma graça tremenda, você não acha? É uma graça tremenda, é maravilhoso. Deus é misericordioso demais, né? Bom, continuando. Lá em Mateus 16, versículos de 13 a 19, olha só. A verdade é que o reino e a igreja são iguais e estão construídos na pedra. A verdade é que Jesus é o Cristo. Você pode confirmar isso nessas outras passagens que vão completar, ok? Mas aqui Jesus já está falando sobre o estabelecimento da sua igreja. Lucas 24, 44 a 49
vai dizer que o arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciados a todas as nações, começando por Jerusalém com poder. Lembra que acabamos de ver? Isaías 2, de 1 a 4 e Marcos, capítulo 9, versículo 1, ok? Olha só o que Lucas diz, Lucas capítulo 23, versículo 50 a 51. José de perdão, eu ia falar José de Arimateia, mas está correto. É José da cidade de Arimateia ainda estava esperando a vinda do reino de Deus. O reino ainda não tinha chegado depois da morte de Jesus. Então nós vemos que José de Arimateia é quem cedeu para o Senhor, né, o túmulo vazio que não havia sido usado ainda. Mas ele esperava e o reino, logo após a morte do Senhor Jesus, o reino não havia chegado ainda, ok? Vamos caminhar um pouquinho para outro ponto. Olha só, o cumprimento das profecias do Velho Testamento e do Novo. Atos, capítulo 1. Aqui, deixa eu fazer uma observação. Ok. Aqui, essas passagens aqui, nós já estamos no livro de Atos. Eu ia falar uma coisa, mas está lá, está um pouquinho mais à frente. Mas vamos lá. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 12, vai dizer que Jesus falou com os apóstolos pela última vez. E aí nós vemos versículo 3. Eles falaram sobre o reino de Deus. Você pode acompanhar lá em Atos, que vai falar sobre isso. Então, a época desses versículos é depois da ressurreição, tá? Okay? Então, Jesus já ressuscitou. Jesus está com os discípulos durante um período de 40 dias, ok? Versículo 6. Um reino sem o poder e a influência dos romanos. Então, olha só, os discípulos perguntaram sobre o reino de Deus. E eles ainda não tinham entendido o que iria acontecer, como seria estabelecido. Aliás, eles não tinham noção nenhuma sobre a questão de um reino espiritual. Eles estavam pensando que o reino de Deus seria um reino como o de Davi. Lembra que nós vimos agora em Isaías? Aí eles imaginavam isso, mas Isaías já tinha profetizado que seria um reino ainda melhor. E esse melhor é o espiritual. Versículo 8. Até agora não sabiam o que era o poder, eles não estavam entendendo ainda qual que era a mensagem, né? Mas Jesus disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo chegar, descer dos céus, né? O poder dos apóstolos, né? Nós vemos logo depois no início lá do capítulo 2, que o poder dos apóstolos é o Espírito Santo, ok? Mas até agora eles não sabiam o que era esse poder. Quando Jesus foi elevado aos céus, os apóstolos voltaram para Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor Jesus já havia dito para eles ficarem em Jerusalém, ok? Continuando. Então, olha só, começamos o livro de Atos, tá? Estamos falando aí da Gênesis da igreja, que é o livro de Atos. Então, começamos o livro de Atos, versículos de 1 a 12. Vamos falar agora do 13 até o 26, né? A seleção de um novo apóstolo. Então, no meio do caminho aí, teve aquela questão lá de Judas, que se matou, né? E aí Matias foi escolhido no lugar de Judas. Depois, dentro desses versículos, você vai ver que apenas alguns dos apóstolos, conforme diz lá em Marcos 9:1, apenas alguns dos apóstolos estavam vivos e esperando ver o reino chegar. Então, Marcos vai falar sobre alguns que estariam vivos
E aí nós vemos que dentre os apóstolos um já havia morrido, né? Já havia se matado, né? Que no caso foi Judas. Agora olha só, tudo que eu projetar nesse slide é o que se deu no dia de Pentecostes, ok? Aqui já estamos no dia de Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa ou 7 semanas, né? Após a Páscoa, que foi a ocasião em que o Senhor Jesus, na Páscoa, né? Que foi a ocasião em que o Senhor Jesus foi morto, ok? Então, Atos 2, de 1 a 13, vai falar sobre o reino sendo estabelecido. Versículos de 1 a 4, o reino chegou com poder, você pode confirmar aí, aliás, confirmando o que Marcos disse no seu evangelho. Versículo 5, o reino chegou a Jerusalém com todas as nações presentes. Isaías 2:2 e Lucas também 24:47. Depois damos um salto aí para Atos 2, dos versículos 17 ao 21. Pedro se levantou para dar uma explicação, né? Então alguém disse lá, né? Eles estão bêbados, né? 9 horas da manhã eles já estão bêbados. E aí Pedro se levanta e ele vai fazer a primeira pregação, o primeiro sermão. Eu acredito que o melhor sermão já feito até hoje, né? Tanto que converteu quase 3.000 pessoas. E aí então Pedro anunciou o começo dos últimos dias. Lembra que vimos Isaías, lá em Isaías capítulo 2, nos últimos dias. Então Pedro está anunciando aí que chegou aquele momento. Esse momento foi o cumprimento das profecias de Isaías e também de Joel, né? E só para você entender um pouquinho o contexto, né? Espero que você tenha acompanhado lá, lido, né? O versículo, né? No início do capítulo, mas vai falar que os apóstolos estavam lá na casa, todos fechados, né? E de repente o Espírito Santo desceu como línguas espalhadas, um vento muito forte, né? E isso chamou a atenção do povo que estava reunido lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então aqui Pedro está dando uma explicação sobre essa questão, sobre esse ponto, ok? E aí Pedro então vai dizer que João e Jesus falaram sobre o reino, que o reino estava próximo. E a data da vinda desse reino chegou. Foi naquele momento, né? Mas cerca do ano 30, ano 33, alguns defendem 30, outros 33, então 30 a 33 é o melhor aí. Você pode confirmar lá em Mateus, claro, não vai falar a data, né? Mas vai falar sobre essa vinda, né? Os últimos dias. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, Mateus 4, 17. E aí vamos caminhando, né? Chegou então Pedro fez então toda uma pregação, né? E aí versículos 36 a 47, olha o que ele vai dizer. Aliás, essa passagem vai falar sobre as pessoas que entraram no reino de Deus pela primeira vez. Olha que privilégio, né? Entrarem no reino de Deus pela primeira vez. Lembra que Jesus disse para Pedro, né? Dar-te as chaves do reino dos céus. E aí Pedro então abre as portas do reino dos céus para essas pessoas que entraram aí, foram as primeiras, né, a entrarem no reino. O versículo 36, a conclusão da lição de Pedro, né,
é que Jesus é o Rei, Jesus é o Messias. Então, Pedro fez toda uma pregação, desde o versículo 17, falando sobre a profecia de Joel, e aí ele começou a falar de Jesus, e a conclusão é que Jesus é Senhor e Messias, né? Ou Rei e Messias. E quando, quando Pedro disse isso, né, a Bíblia diz que o coração deles apertaram, né, porque eles viram que mataram o Messias, aquele Senhor que eles estavam esperando há séculos. Ele veio de uma forma humilde, ele foi morto, e eles ficam preocupados, né? O que faremos, né? Mas então, no 36, Pedro faz uma conclusão aí maravilhosa, né? Que Cristo é o Rei, é Messias, né? E aí eu faço uma pergunta para você: quando é que Cristo é Rei da sua vida? Isso é para você que ainda não tem Cristo, né? Para você meditar. Mas para você que já tem Cristo, quando é é, é, que Cristo é o Rei da sua vida? Quando ele, se ele já está na sua vida, né? Ele já está dentro de você, então ele é o Senhor da sua vida, ok? E aí, caminhando para o 37, né? Então eles perguntaram o que nós devemos fazer, né? Nós matamos o Messias. E aí Pedro dá uma resposta de como entrar no reino de Deus. E aí ele vai falar sobre o arrependimento e perdão dos pecados, né? E o arrependimento e o perdão dos pecados foram pregados lá. Lucas vai falar sobre isso, né? Que seria pregado o arrependimento dos pecados. E as pessoas, elas precisam nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Nós vimos aquela conversa com Nicodemos, lembra? E Pedro disse: seja batizado e receberá o dom do Espírito Santo. E, aliás, uma observação aqui: dom do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que confundem isso. E, aliás, isso é matéria para um outro curso, né? Mas tem muitas pessoas que confundem, entendem que aqui já está falando sobre o dom miraculoso do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Não tem nada a ver com essa passagem, ok? O dom aqui é no sentido de presente. Se você pegar em outras versões, você vai ver que ou vai estar que receberá o Espírito Santo como um presente de Deus, ou receberá a dádiva de Deus, né? Ou dádiva do Espírito Santo. Dádiva é um presente. Então a palavra dom, ela tem três significados: dom de título, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, dom de presente, ok? E dom no sentido de talento. Eu tenho o dom de cantar, por exemplo, eu tenho o talento de cantar. Na verdade, eu não tenho dom nenhum para isso, né? Mas é só uma colocação. Então, nesse caso aqui, é dom no sentido de presente. Então, ou seja, seja batizado e receberá de presente o Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí no versículo 41 nós vemos o resultado maravilhoso. Quase 3.000 pessoas entraram no reino naquele dia, ok? Lembra que falamos sobre batismo? Então, olha só, entraram naquele dia. Não precisaram fazer curso, nada disso. Apenas entenderam, creram que Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias. E aí se batizaram. Depois disso vem o discipulado, que é o que a gente vê depois em várias partes do livro de Atos, os apóstolos ensinando essas pessoas. E aí o 42, que tipo de grupo faz essas coisas, né? A igreja é o reino de Deus aqui na Terra. E que tipo de grupo faz essas coisas, entrar no reino de Deus? A igreja faz essas coisas.
Deixa eu ver uma passagem aqui. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviram falar desses acontecimentos. Então, muitas coisas estavam acontecendo, né, na igreja do Senhor, a igreja que foi estabelecida pelo Senhor. E fechamos aqui o capítulo 2, né? Lá no versículo 47, como eu disse, a igreja é o reino de Deus aqui na terra, e por isso Deus acrescenta diariamente as pessoas, né? E esses salvos que estavam dentro do reino, e aliás, um reino que durará para sempre, como disse o próprio Daniel. Então, as pessoas foram acrescentadas e continuaram sendo acrescentadas diariamente à igreja, lá no princípio, no início da igreja. Vamos caminhar um pouquinho para outro tópico. Olha só. Princípios básicos sobre o reino ou a igreja hoje. Olha só. Etimologia da palavra, né? A origem da palavra. Essa palavra igreja é a palavra. Isso. A palavra igreja, né, é um termo grego que significa eclesia, ou seja, significa ek, para fora, e eclesia, chamados, ou seja, chamados para fora. Deixa eu ler uma passagem aqui para explicar melhor por que chamados para fora. Por que chamados para fora? Colossenses 1,13 diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que isso significa? Essa passagem ela mostra que a igreja é um corpo formado por pessoas, as quais foram chamadas do mundo para o reino de Deus, ok? Então, olha só, foram tirados do mundo de uma maneira espiritual, ok? Nós somos tirados do mundo. Eu já falei em outra passagem, salvo engano, né, numa outra aula, perdão, que Paulo vai dizer que as nossas almas estão escondidas com Cristo Jesus. Então, olha só, não estão escondidas aqui no mundo, estão escondidas no plano espiritual, ok? Então, nós somos chamados para fora do mundo, e fomos chamados para o reino do Filho amado de Deus. Agora, mas para que nós fomos chamados para fora? Se eclesia, né, se essa palavra significa chamados para fora, por que nós somos chamados para fora? Eu diria que nós fomos chamados para fora do mundo para olhar para o mundo de fora e ver o problema do mundo, o pecado. E aí nós vamos ver que a Bíblia, o Senhor Jesus, ele vai trazer a grande comissão, que é o ide e pregar o evangelho. Então, à medida que nós somos chamados para fora do mundo, nós podemos ver o mundo e o pecado sujo, imundo que tem nesse mundo. E aí nós temos que olhar para ele e fazer a nossa parte, pregar a salvação para essas pessoas. Ok? Eu estou colocando isso para a gente não simplesmente achar, tá, a igreja significa chamados para fora, eu sou um chamado para fora. Para quê? Para nada? Não tem sentido. Tudo para Deus tem sentido. E o fato de nós sermos chamados para fora é esse ponto, o sentido de pregarmos o evangelho, ok? E Deus chama todos nós
homens, né, para a igreja através do evangelho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 14, vai falar sobre isso. Bom, mas um detalhe aqui, né? Ao contrário do que muitos pensam, a palavra eclesia, ela não, ela não tem o sentido originário da igreja, tá? Então, o Senhor Jesus, lá do primeiro século. Então, o Senhor Jesus não criou essa ideia de eclesia, falar, esse nome vai ser igreja. Não é isso, tá? Essa palavra era usada para qualquer tipo de reunião de pessoas com um propósito, ou seja, também tem sentido de assembleia, ok? Então, olha só, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo tem a LESP, né? Que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, olha só, Assembleia Legislativa, ok? Então, esse local é um local onde se reúne um grupo de políticos para um propósito, que com certeza não é para adorar a Deus, ok? Mas só estou dando um exemplo aí. Então, olha só, essa palavra ela tem a sua origem na mitologia grega. E, aliás, ela vem do grego ecclesian, ou eclesian, né, como queira. E a mitologia, ela relata que Orfeu, quando tocava sua harpa, havia uma assembleia de animais selvagens que vinham até ele. Então, olha só, era uma reunião, ok? Tá, então, é uma curiosidade aí, só para você ter uma ideia, né? Porque às vezes você pode ler alguns textos bíblicos que vai trazer uma ideia que vai acabar confundindo, né? Então, esse exemplo que eu dei mostra que, em princípio, a palavra antiga ou melhor, a palavra é mais antiga, né? E não estava associada à igreja. Eu vou mostrar para você aqui um exemplo, pegar aqui uns exemplos mais práticos. Deixa eu abrir aqui Atos. Atos capítulo 19, 32, diz assim, ó. A assembleia estava em confusão. Opa! A assembleia estava em confusão. Se fosse usada exclusivamente para a igreja, nós diríamos a igreja está em confusão. Será que seria interessante um relato desse, né? Ok? Então, para você ver que eclesia significa assembleia, mas significa no sentido de reunião com um propósito, ok? Então, o propósito é que vai determinar a questão aqui. Atos, lá também Atos 19, do 39 ao 41, também vai falar, aliás, vai falar sobre o interesse de Demétrio na Assembleia. Demétrio pediu uma assembleia para o povo, mas o interesse dele não era para adorar Deus, ok? Ele estava tentando eliminar Paulo, então não se trata de igreja. Atos 7:38, esse aqui é interessante, olha só. Atos 7:38 vai dizer assim: Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Aqui nós vemos a palavra congregação e é a palavra aqui eclesia, porém, em algumas versões, né, a palavra assembleia é traduzido por congregação. Então, sempre que você vê assembleia na Bíblia, está se referindo aí à eclesia, mas também você pode encontrar uma tradução por congregação, ok? O que é mais interessante se você for analisar, entendeu? Porque a congregação ela vai se referir à igreja, às congregações
da igreja. A igreja de quem? Do Senhor. Ok? Vou colocar aqui algumas passagens. Olha só que interessante. Talvez você não soubesse também dessa questão. A palavra igreja aparece no Novo Testamento em dois sentidos. No sentido universal, a igreja para todos os povos. Então, Jesus vai dizer lá para Pedro, né? Pedro, sobre essa sua afirmação, estabelecerei a minha igreja. Então, Jesus está ali estabelecendo a igreja para todos os povos, para toda a humanidade. Lá em Atos 20, 28, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Atos 20, 28, isso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a igreja de Deus, olha só, a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, é no sentido universal, né? Jesus não comprou a igreja com seu próprio sangue só para a igreja que se reúne, por exemplo, aqui em Campinas. Não. Ele comprou para todas, comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele está se referindo a todas as igrejas, então é no sentido universal. Porém, no sentido local, a igreja também é mencionado em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Paulo, ao escrever lá para os romanos, ele vai dizer no 16:16, as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, olha só, está colocando ali para aquelas pessoas da igreja em Roma, ok? E aí tem uma outra passagem, 1 Coríntios 11, 17, Paulo está repreendendo o povo, né, lá de Corinto, e 17 e 18 ele vai dizer assim, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogios, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês, e até certo ponto eu creio. Então, olha só, quando vocês se reúnem como igreja, então é no sentido local. Tudo bem? Até aqui? Vamos caminhar um pouquinho então. Um outro item, né? O item B. O que é a igreja bíblica? Repetindo, o que é a igreja bíblica? Muitas vezes apontamos para um prédio e dizemos a igreja é ali, né? Ou é essa a minha igreja, né? Qual igreja você congrega? Ah, a minha igreja é essa aqui. Então, nós vamos ver aqui em algumas passagens que a igreja bíblica ela não é um prédio ou uma instituição humana, né? Até essa imagem aqui está dizendo, né? A igreja não é um prédio cheio de pessoas, né? Sim, são pessoas cheias de Deus. É exatamente isso, né? Então, por exemplo, aqui ó, uma passagem. Vamos ver algumas passagens, vamos definir a verdadeira igreja, né? Descrita na Bíblia. 1 Timóteo 1,9 vai se referir à igreja como salvos. O que significa isso? E a igreja constituída por pessoas salvas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Ok? Uma outra passagem, Mateus 16, 18 a 19, Reino de Deus, né? O Senhor Jesus vai tratar como sendo, na conversa, aliás, com Pedro, né? Vai falar sobre o reino de Deus. E a ideia aqui do reino de Deus, Jesus usou esse termo, aliás, Jesus usou o termo igreja e reino de maneira alternada, ou seja, nas palavras de Jesus, o reino e a igreja é a mesma coisa. Pode confirmar aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 22, né, vai se referir ao corpo de Cristo, ou seja, é a igreja
a igreja é o corpo de Cristo espiritual. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo da igreja, é o corpo de Cristo, né? Vamos dizer assim. Efésios 4:4, Efésios 4:4 e 12 vai falar que esse corpo é a igreja bíblica. Uma outra passagem, lá em Efésios 2:9, 1 Pedro 1:22, né, vai tratar como família de Deus. Olha que bacana, né? A igreja, por sua natureza, é uma relação familiar com direitos e deveres de uma família, tendo amor uns com os outros, né? Portanto, a igreja de Cristo são pessoas que Jesus salvou ou chamou para passarem a pertencer a Ele, ok? A igreja, um outro ponto aqui, né? Ponto C, a igreja é um projeto de Deus. A igreja de Deus ela está espalhada pelo mundo inteiro. E da mesma forma, pelo mundo inteiro existem obras maravilhosas, impressionantes, né, criadas pela inteligência dos homens. Pirâmides, né, do Egito, as torres, cidades, pontes, prédios, etc. Várias coisas. É claro que nada disso existe por acidente, ok? Mas foram feitas com base num projeto e pensando em todos os detalhes, né? Então, com determinado propósito, aliás. E com Deus não é diferente. Deus, quando ele criou a sua igreja, ele projetou a sua igreja, ele planejou, ele projetou para ser estabelecida. E aí nós vemos que tudo que Deus criou foi também criado e planejado com propósitos bem definidos. A terra, por exemplo, Isaías 45:18 vai falar que Deus criou a terra para ser habitada. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para se relacionar com Deus, ok? A Bíblia Sagrada, o manual do ser humano. Todo produto não tem um manual, né, para você manter ele em perfeito funcionamento, né? Se der algum defeito, você não vai lá no manual. Para nós é a mesma coisa, nós somos criatura de Deus. E aí, quando nós vamos para o manual de Deus, nós vamos para a assistência técnica e aí nós começamos a funcionar bem, ok? Da mesma maneira. Então, e a Bíblia vai dizer que, 2 Timóteo 3, 16, 17, vai dizer que a Bíblia é útil para o ensino, correção e instrução na justiça, e com um propósito muito especial, viu? Para que o homem seja plenamente preparado para toda boa obra. E não é só o homem, tá? O homem no sentido universal, né? Então é homem e mulher, é ser humano. E a salvação que temos em Jesus Cristo, que é a vida eterna ao lado de Deus. Da mesma forma, a igreja já existia na mente de Deus desde a fundação do mundo. Isso mostra o quanto a igreja é importante, pois se Deus passou tanto tempo planejando, é porque algo muito especial Deus estava preparando. Um outro ponto é como a igreja bíblica é chamada. Olha só, hein? A igreja bíblica ela não tem um nome específico, mas quando falamos a respeito dela, devemos usar os nomes que estão na Bíblia, os nomes que a Bíblia ensina. Os nomes que aparecem na Bíblia e se referem, ou melhor, os nomes que aparecem na Bíblia ao se referirem
a igreja, sempre aparece de uma maneira assim que exalta a Deus. Isso mostra onde estamos, né, quem somos, mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Agora, partindo desse princípio, né, de que temos que verificar na Bíblia, se eu estabeleço uma igreja e dou um nome que eu bem entender, quem vai ser exaltado? Quem será glorificado? Algo para se pensar, não é? Então, olha só, lá em 1 Timóteo 3,15, vai se chamar, vai mencionar aí a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, indicando quem é o proprietário da igreja. Mateus 16,18, minha igreja. É o Senhor Jesus dizendo que ele estabelecerá a igreja dele, né? Portanto, a igreja dele não é dos homens, não é de nenhum homem. João 14,6, Atos 19,9 e 24,4 vai se chamar o caminho. Ao caminharmos com Cristo, nós estamos no caminho ou na igreja de Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o caminho. João 14,6 vai falar sobre isso. Romanos 16,16, Igreja de Cristo. Olha só, o nome já identifica quem é também o proprietário, né? Paulo reforça aí a quem pertence a igreja. A igreja é de Cristo. Pedro, já Pedro vai se referir à igreja como a nação santa. Olha que bacana, né? Toda pessoa, quando ela é batizada, ela se torna santa, quando ela é imersa nas águas, tá? Então, nós falamos sobre batismo. Quando a pessoa é imersa nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela realizou o batismo bíblico. Então, quando ela recebe o batismo, ela passa a pertencer à igreja prometida por Deus. Então, ela passa a ser nação santa, uma igreja santa pertencente a Deus. Caminhando mais um pouquinho, um outro ponto é o fundador, a data e o local. Olha só. Mateus 16,18 vai falar que o fundador da igreja é Cristo, né? Então, como eu já disse, Jesus estava conversando com Pedro, né? E Jesus falou, Pedro, eu afirmo que você é pedra, que você é Pedro, perdão, e sobre essa pedra, sobre essa sua afirmação, estabelecerei a minha igreja. Então Jesus já estava anunciando aí que ele iria estabelecer a igreja dele. Então ele é o fundador da igreja. Mateus 28,18, Jesus diz que tem todo o poder sobre ela. Depois que Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos e aí ele vai dizer lá em Mateus 28,18, ele vai dizer assim: então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus tem poder sobre a igreja, ele é o fundador da igreja, tem poder sobre a igreja. Atos 1, Atos capítulo 1 e 2 vai dizer que a igreja teve início onde? Na cidade de Jerusalém, ok? O ano era, como eu havia dito, 33. Não dá para ser preciso nessas datas, ok? Você vai encontrar muita data aí se referindo a livros, outros acontecimentos, com algumas margens de diferença. Geralmente 5 anos, ok? Que é uma boa margem de diferença. Mas a data você pode estar usando aí tanto 30 como 33, ok?
João 17, 20 e 21. Jesus orou pela unidade. Essa parte aqui eu vou ler para ficar guardadinha na nossa cabecinha, na nossa mente. Olha só. 17, 20 ao 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão. Jesus estava orando pelos seus discípulos, tá? Aliás, o capítulo 17, Jesus ora por ele, ora pelos discípulos dele, que estão com ele naquela ocasião, mas ele ora também para os que viriam, né? Para nós, ok? Então, repetindo, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, o Senhor Jesus, ele orou, a intenção dele era estabelecer uma igreja. Aliás, ele estabeleceu sim, ele estabeleceu uma igreja. A igreja dele, de Cristo, a igreja de Deus, né? O caminho, os salvos. O homem é que estabeleceu várias outras igrejas. E Jesus pediu unidade, né? Que houvesse união. Não era para ser dividido, não era para haver essa divisão que existe hoje. Mateus 16, 18, Jesus prometeu edificar somente uma igreja, como eu havia dito, né? A igreja dele. E olha só, 1 Coríntios 10, perdão, 1 Coríntios 1, versículo 10, o que Paulo vai dizer também? Do 10 ao 12. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda de Cristo. Deus não está feliz, ou melhor, Deus não estava feliz quando começou a divisão da igreja. Então, olha só, deixa eu. Ok. Toda igreja tem um homem como seu fundador. Perdão, pensei errado. Jesus é o fundador dessa igreja. Agora, toda igreja que tem um homem como seu fundador, além de Cristo, não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus ela foi fundada no ano 30 a 33. As igrejas que foram fundadas a partir de 33 não é nova demais para ser a igreja de Cristo. E se alguma igreja existe antes do ano 30, ela é velha demais para ser a igreja de Cristo. Toda igreja que foi fundada em um local que não é a cidade de Jerusalém, conforme a profecia e o cumprimento que a gente vê lá em Atos, não é a igreja do Senhor Jesus. Existe um fundador, que é Cristo, Cristo Jesus. Olha só o que Pedro diz lá na sua carta, capítulo 3, versículo 1 a 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias,
surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer: primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados por suas próprias paixões, e eles vão zombar de vocês. Muitos homens hoje se dizem fundadores de suas igrejas, mas na verdade estão realizando seus próprios desejos. É preciso ter cuidado, muito cuidado. Se você faz parte de uma igreja assim, onde tem um líder que acha que é o dono da igreja, você está no lugar errado. Você corre o risco, inclusive, de ser conivente com a situação dele, com os desejos dessa pessoa. Um outro ponto: o culto de adoração da igreja de Cristo, da igreja de Deus. Olha só. Essa passagem, aliás, ela é bastante interessante. Eu vou pegar aqui Efésios, capítulo 5, versículo 19, para a gente dar uma olhadinha. Diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Repetindo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu vou ler também Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O que está dizendo aqui é salmos, né? Falando sobre salmos, que vem do grego psalmo ou psalmos, hinos, do grego hymnos, e cânticos, que vem do grego ode, né? Aliás, cânticos espirituais vem do grego pneumáticos. Para a gente entender um pouquinho aqui que Paulo está mencionando em Éfeso, a gente está vendo aqui as partes do culto de adoração da igreja, né? E Paulo está incentivando os efésios a cantar os salmos. Poderia estar se referindo, sim, aos salmos do Antigo Testamento, que foram escritos, aliás, para serem cantados, né? Muitos salmos foram musicalizados, aliás, e hoje são usados nas igrejas. Por hino, hinos são poemas religiosos que se reportam a Deus ou sobre Deus. Cânticos espirituais trata de temas religiosos em vez de seculares, ou seja, é tudo aquilo que vai trazer um ponto para a edificação da igreja, né? Então não são cânticos do mundo, são cânticos que vão trazer uma edificação, encorajamento, vão advertir, né, o irmão, vão incentivar a obediência ao evangelho. Então, cânticos dessa natureza. E um outro ponto aqui, só um minuto. Ok. E a ideia aqui que Paulo está se referindo em todas essas passagens é no sentido, aliás, o autor de Hebreus também, é no sentido de cântico a capela. O que significa a palavra capela? Significa cantar sem instrumento, cantar à moda da igreja, né, ao modo da igreja. Se você procurar a etimologia da palavra a capela, você vai ver que é a moda da igreja. Lá no início da igreja se cantava sem instrumentos. Isso surgiu aí depois da Reforma Protestante, né, para muitas igrejas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente em outra aula, ok?
Depois, vamos ver aqui alguns modelos de orações, né? Marcos 6, do 5 ao 13, temos aí alguns modelos de orações. Colossenses 3,17 também. Atos 4,30. E são orações que o Senhor Jesus nos ensinou. Mateus 26, 17, 26, 29 vai falar sobre a ceia do Senhor, o pão sem fermento e um suco de uva, suco da videira. Isso aí é usado na adoração ao Senhor. 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 9 vai falar sobre a oferta. Atos 20, versículo 7 vai falar sobre a mensagem, sobre pregação ou sermão. E uma observação: a ceia do Senhor e a coleta devem ser feitas todo domingo, todo primeiro dia da semana. E de acordo aí com Atos 20 e 1 Coríntios 16. E um outro ponto é que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Conforme o Senhor Jesus deixou claro lá conversando com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, dos versículos 23 a 24. E também 1 Coríntios 14. Mas nós vamos falar também sobre isso um pouco mais em outra aula, ok? Agora vamos falar sobre um outro ponto que é a organização da igreja, a organização bíblica da igreja de Cristo. Eu estou fazendo aqui, na verdade, do slide anterior e este, um resumo, porque nós vamos falar mais especificamente na aula 11 sobre esses pontos, ok? Então, olha só, Atos 20, versículos 17 e 28, Paulo mandou chamar os presbíteros, sobre o qual o Espírito os colocou para executar o serviço da obra, como bispos e pastores, né? E para pastorearem. Olha só, a palavra bispo ela vem do grego episkopon, que é uma palavra maiúscula, e o singular dela significa episcopos, ok? Isso é importante porque para mostrar, inclusive, que bispo, pastor e presbíteros têm a mesma função. E o que às vezes acontece, e eu já vi isso, já pesquisei isso, algumas igrejas criam uma hierarquia, né? Bispo, pastor, presbítero. Não, é tudo igual. Olha só, Paulo está colocando ali a mesma função para eles. Leia essa passagem aí, você vai ver que Paulo vai estar se referindo a presbíteros, bispos e pastores. Então, na aula 11, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a organização da igreja. E aí nós vamos falar com mais detalhes sobre esses pontos, ok? O episcopado, né, ou episcopon, ou episcopos. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, vai falar sobre as qualificações para a pessoa ser um presbítero, um bispo ou um pastor, ok? E aí vai dizer, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Opa, então ó, já está falando aqui sobre pastor, o pastor tem que ser marido, né, de uma só mulher, né? O bispo tem que ser marido de uma só mulher. Nós vamos falar sobre isso também na aula 11. Tito capítulo 1, versículos 5 a 9, vai dizer assim, né, os trechos dessa passagem. Para que constituísse presbíteros em cada cidade, né, marido de uma só mulher, porque convém que o bispo, então olha só, falou de presbítero e depois aí na mesma frase está falando sobre bispo, reforça a ideia de que tem a mesma função. Nós vamos falar sobre isso e só para adiantar um pouquinho, veja que Tito vai falar sobre presbíteros. Isso significa que é mais de um, ok? Para conduzir a igreja do Senhor, de Cristo, não é só uma pessoa que conduz, é no mínimo duas: presbíteros, bispos, pastores, ok? Caminhando.
E algumas características para o ingresso na Igreja do Senhor, para o ingresso no reino, né? Então, aliás, nós vimos essa tabela aqui, ó, na aula passada, mas ela reforça o que já foi dito, né? O homem precisa dar uma resposta a Deus sobre esses pontos. E aí nós vimos o ouvir, o crer, o arrepender, o confessar, o ser batizado, a perseverança. Nós vimos que tudo isso, essa resposta era uma somatória, né? Que resulta na salvação. Então não adianta chegar no batismo, né? E parar. Tem que perseverar, porque esse é o resultado da salvação, né? E aí então eu estou voltando um pouquinho àquela aula, né? Para reforçar essa ideia, né? Se você não foi batizado, é necessário que você seja. Se você não foi batizado por imersão, você não teve o batismo bíblico, ok? Para entrar, se você foi batizado por imersão para entrar no ministério de uma igreja, ou porque estava paquerando alguém, né? E seja qual for o motivo que não foi reconhecendo Cristo como Salvador, o batismo não é bíblico, ok? Então é importante que você tome uma decisão e a gente está aí para ajudar nisso. E aí a gente vai caminhando para o final. Vamos falar antes da missão da igreja, né? Então nós falamos aqui sobre a salvação. Mas o que envolve a salvação? Segundo a Timóteo, deixa eu pegar aqui. Segundo a Timóteo 2,14 diz assim: Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca das palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. É isso mesmo. Continue a lembrar essas palavras a todos, né? Então, olha só, Deus chama ou convoca todas as pessoas através do Evangelho, né? Os que aceitam as condições do Evangelho, né? A fé, arrependimento, confissão, batismo, são os escolhidos, os eleitos, né? E são acrescentados à lista dos discípulos ou à igreja, né? Por Deus, aliás, né? Por Deus, não pelos homens. E Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 18 vai falar que a igreja foi chamada para a salvação. Então a missão da igreja é a salvação, porque ela é composta de pessoas que são salvas. Todas as pessoas foram salvas, elas foram compradas, né, ou remidas pelo sangue de Jesus. A igreja é constituída então por pessoas salvas. Então, agora olha só, após a pessoa ser acrescentada na igreja, ela é envolvida em uma missão superior, uma missão elevada, que é o quê? É a pregação do evangelho. Então, a missão da igreja, né? A igreja foi chamada para pregar o evangelho. A missão da igreja é pregar o evangelho, a fim de que as pessoas conheçam Jesus, se arrependam dos seus pecados, sejam batizadas e alcancem a reconciliação com Deus. Eu e você certamente fomos, né? Eu fui reconciliado com Deus. Eu espero que você também tenha sido pelo batismo, mas se você não foi, é importante que você se arrependa dos seus pecados, você seja batizado, seja imerso nas águas, para que você se reconcilie com Deus. Ainda a missão da igreja, ela envolve também a prestação de serviço. Como servo do reino, os cristãos, como servos, né, do reino, os cristãos devem dar a Cristo o primeiro lugar na sua vida. Para servir a Deus, precisamos também servir os nossos semelhantes, ajudando os necessitados e fazendo bem a todos. Então veja que a,
ao servir a igreja, né, a Cristo, né, a igreja se transforma em luz, em bênção para o mundo em que vive. Uma outra missão da igreja é a adoração, é adorar. Cada cristão tem acesso direto à presença de Deus através de Cristo, o único sumo sacerdote da igreja, né, conforme diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. E a igreja desfruta de privilégio sagrado por ser chamada para adorar. Então, uma vez que o Espírito de Deus mora nos cristãos, eles se tornam igreja. Ao mesmo tempo, são sacerdotes e oferecem sacrifícios espirituais de adoração a Deus. A adoração precisa ser oferecida em espírito e em verdade. Em espírito é com tudo que você tem, né? Com todo o meu ser, com tudo o que sou. Em verdade é fazer tudo isso, essa adoração a Deus, conforme diz a Bíblia. Se eu quero adorar a Deus de uma maneira que Deus se agrade disso, eu preciso seguir o que está na Bíblia. Não adianta eu imaginar, pensar que eu posso adorar a Deus de qualquer maneira, porque Ele não vai aceitar. Deus deixou descrito na Bíblia como Ele quer ser adorado. Um outro ponto é a igreja foi chamada para ser pura. Olha só essas crianças, né? Nós sabemos que as crianças são puras. A igreja foi chamada para a santidade e pureza de vida. Desde que Deus é santo, seus filhos também precisam ser santos. E a igreja então foi descrita como nação santa. Exatamente por isso, né? Então todo membro da igreja é chamado santo, né? Sagrado, é chamado de puro. Tem alguns grupos religiosos que até acham estranho, né? A gente dizer que, segundo a Bíblia, nós somos santos, né? Nós não fomos canonizados, né? Ou canonizado por um ser humano. Aliás, nem precisou desse cânon, né? Foi necessário apenas Deus determinar que todo aquele que aceitar Jesus é feito filho de Deus. Primeira Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Então, e aliás, uma vez, né, que todo membro da igreja é chamado santo, ele precisa evitar os pecados da carne, ok? Atitudes irreverentes, tem que ter alguns cuidados. Jesus quer que a sua igreja seja santa, sem mácula. Efésios 5, 27 vai falar sobre isso, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 vai falar sobre isso também. Então nós temos que viver uma vida de honestidade, de pureza, ok? E aí então já entramos na aplicação e desafio. E essa aplicação e desafio é para mim e para você. A igreja é o reino de Deus aqui na terra e os cristãos espalharam esta mensagem. E nós temos que continuar espalhando esta mensagem. Sendo cidadãos do reino de Deus e membros da igreja, devemos continuar firmes, perseverantes diariamente. Perseverantes no quê? No ensino dos apóstolos, que é o estudo da Bíblia. Naquela ocasião, no início da igreja, eram os apóstolos que eram a Bíblia. Mas depois, com o tempo, Deus permitiu que se criasse isso, que eu tenho, você tem. Então, nós temos que ser perseverantes no estudo da Bíblia. Em amizades, um com os outros, né? Que tem a ver com os cultos e encontros bíblicos para estudar. Infelizmente, nesse momento, não estamos podendo, né? Mas, na medida do possível, vamos sim. E olha só, devemos continuar firmes também no partir do pão. O partir do pão é anunciar a morte e ressurreição de Jesus por meio da ceia, né? Anunciar a morte e ressurreição de Jesus até que ele venha e realizando a ceia todo o primeiro dia da semana. Vamos falar sobre isso aí mais para frente. Nas orações, que é um relacionamento diário com Deus,
Não tem como ter relacionamento com Deus se não estudar a Bíblia e se não orar com Deus, para Deus, conversar com Deus. Mais um pouquinho, um outro ponto é: os cidadãos do reino têm uma promessa de purificação todos os dias. Olha que bacana. Mateus 6,33. Você está pronto para colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? Se sim, diga amém. E eu digo, aliás, que você continue sim, perseverante, coloque Deus, o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Aliás, até fechando, nós temos mais 4 aulas por aí para finalizar o curso. E aproveito, fechando essa aula, desejando que o Senhor Deus continue insistindo em você, como Ele tem insistido em mim, para que possamos nos manter firmes, praticantes, operosos na obra do Senhor. E até a próxima aula. Vamos estudar na próxima aula sobre a ceia e a oferta ao Senhor, né? Ou seria ceia e dízimo. Vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe você, que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém?